Hello, das, let's come back. Vamos continuar a nossa translation e aproveitar e interagir com mais words do nosso mundo econômico. Let's see, so, the translation. Um por um, one by one. Lula tem visto, has seen, seen é o passivo passado do verbo to see, quer ver, seus principais assessores, top, aides, assessores, top, o topo dos assessores principais, e aliados, eles, caírem, fall, em escândalos de corrupção. Mas até agora, a expressão so far significa até agora, uma expressão que até já foi alvo de prova. Nada, nothing. Parece seems, o verbo to seem é o verbo parecer. Ofuscar, dim, sua aura. Então, dim significa ofuscar. Agora, alguns dos mais ardentes, fervorosos, ardents, um cognato verdadeiro, só para que nós lembremos que há muitos nas provas, devotos de Lula na direção, ruling, significa direção do Partido dos Trabalhadores. Então, workers party, party nem sempre é festa, pode ser também partido político, party é partido, workers, trabalhadores, estão até, even, mesmo pressionando, pushing, empurrando, pressionando, que se altere a Constituição para permitir o verbo allow, que ele se candidate, run for. Então, nosso verbo run for significa candidatar-se, o verbo frasal. Run sozinho significa usualmente correr, mas o run for é candidatar-se. Para um terceiro mandato, term, consecutivo, no cargo, office. Todas, all, as estrelas estão alinhadas, aligned, diz o Walter Molano, especialista em mercados, markets, emergentes, emerging do BCP, na verdade, dos títulos do BCP, Securities, podemos traduzir como títulos. E vamos já ver uma primeira curiosa do que é BCP. Então, finalizamos aqui, Gears, a nossa translation. Vamos ver o que é BCP? Nossa curiosity, como vocês sabem, Olá é cultura. Então, vamos ampliar a nossa cultura. BCP Securities, vamos ver em inglês, depois a nossa translation. Aproveitemos para entrar em contato com mais palavras do Economic World. BCP Securities, BCP, founded in 1989, is a fully licensed U.S. investment bank that offers its clients a select range of high-quality investment banking service with a focus on emerging markets. BCP's headquarters are in Greenwich, Connecticut, in the United States. Aproveitem, queridos, para exercitar a sua arte da tradução, que é o que mais nós usamos durante as nossas provas. Então, a tradução diz BCP Securities, os títulos BCP. A BCP Securities foi fundada em 1989, é um banco de investimento dos Estados Unidos, totalmente licenciado, que oferece aos seus clientes uma vasta seleção de alta qualidade de serviços bancários de investimento, com foco em mercados emergentes. Os centros de administração do BCP estão em Greenwich, Connecticut, nos Estados Unidos. Então, Gears, nós observamos muito a presença do BCP Securities nos nossos textos. Agora nós já sabemos que o BCP é um banco de investimento. Assim, nós vamos nos familiarizando com essas expressões, essas empresas, esses bancos, entendendo ainda melhor os nossos textos. Continuemos, darlings. Agora vamos enfatizar o nosso vocabulário. Até acrescentei mais palavras para vocês, palavras bem econômicas, algumas do nosso texto. Emergir. Emergir é o verbo surgir, emergir, um cognato verdadeiro. Enrollment. Enrollment é matrícula, registro. Development, desenvolvimento, crescimento. Tão comum, developing, desenvolvimento como substantivo. E a mesma palavra como adjetivo significa em desenvolvimento. Developed.
Então, os países em desenvolvimento como o nosso é developing countries. E developed significa desenvolvidos, países desenvolvidos. O verbo develop, desenvolver, melhorar, aperfeiçoar, amadurecer. Gloomy, lembram nosso adjetivo gloomy, que estava em uma das nossas opções? Triste, deprimido, obscuro, sombrio. Então, gloomy é a mesma coisa que sad, depressing, green, dark. Aproveitemos e nos familiarizemos com esses sinônimos e com palavras menos parecidas com o português. Então, gloomy é sad, depressing, green, dark, algo triste, obscuro, sombrio. A economia está gloomy, já sabemos que ela está obscura, sombria, meio indefinida. Continuemos, dears. Nudge, como verbo, significa acotovelar, cutucar, que não é o sentido aqui do nosso texto. Nosso texto foi o sentido de empurrar, né? O Brasil está sendo empurrado para a elite. Nudged. Então, empurrar delicadamente, persuadir. Então, nudge, aqui no nosso texto, teve o sentido de empurrar. E nudge, como substantivo, significa cotovelado, ok, Dias? Ajuste fino e preciso, apenas para que nós ampliemos o nosso vocabulary. Range. Range, como substantivo, significa variedade, gama, faixa, oferta, leque, variação, intervalo, amplitude. Então, range, essa variedade, gama, faixa, oferta, intervalo, amplitude. Rule, como verbo. Rule, não está no texto, mas estava ruling, lembram? Que nós traduzimos como direção. No caso, como substantivo. Mas rule como verbo significa governar, mandar, dominar, reprimir, moderar, decidir, ordenar, reinar. Então, rule é governar, dominar, bem comum também nas provas. E rule como substantivo aparece bastante. Regra, regulamento, costume, prática, comum, governo, domínio, régua, rule. Mas nos nossos textos econômicos aparece mais como regra, como domínio, como governo, rule. Ruling como adjetivo, dominante, imperante, governante, comum, frequente, derivada aí do rule. E ruling como substantivo, decisão. Vimos também a direção no texto, sentença, veredito, poder, ok? Então, ruling também pode ser direção. Então, queridos, continuemos. Vamos lá explorar more o nosso vocabulary. Security, calção, título, segurança, garantia, fiança, proteção. BCP Securities, podemos traduzir como título, fiança, garantia. Government Securities, uma expressão adicional para vocês. Títulos públicos governamentais, caso esta expressão apareça na sua prova. Government Securities. Surge, substantivo, surto, onda, incremento. Surge como verbo, crescer súbita e fortemente, agitar-se, ondular. Então, surge é crescer de uma forma súbita e fortemente. O verbo undergo, passar por, tentar, experimentar, submeter-se, sofrer algo, suportar, aguentar. Então, undergo, passar por. Basicamente, esse sentido do verbo. Undergo. Weakness, fraqueza, defeito, falha, bem comum na economia, que infelizmente de vez em quando apresenta weakness, fraqueza. Mais vocabulary? Vamos ver agora, dears, uma outra curiosity. Vamos ver. The Goldman Sachs. The Goldman Sachs Group, Incorporate, is an American investment banking and securities firm that engages in global investment banking, securities, investment management, and other financial services, primarily with institutional clients. Goldman Sachs was founded in 1869 and is headquartered at 200 West Street in the Lower Manhattan area of New York City,
with additional offices in major international financial centers. Então, gosto de trazer essas curiosidades para que nós não só nos familiarizemos, como também ampliemos aqui a nossa visão econômica dos textos da ESAF. Traduzindo, o grupo Goldman Sachs se constitui de uma empresa americana de investimentos bancários, podemos traduzir assim, e valores mobiliários, que se engaja nas atividades dos bancos de investimento mundial, títulos, gestão de investimentos e outros serviços financeiros, principalmente com clientes institucionais. Goldman Sachs foi fundado em 1869, está sediado esse grupo na Rua Oeste 200, na área sul, Lower Manhattan, nós podemos traduzir como na área sul de Manhattan, de Nova York, com escritórios, aí offices, tem o sentido mesmo de escritório e não cargo, em outros grandes centros financeiros internacionais. Vamos ver o que mais nós podemos saber do Goldman Sachs, dears. The firm provides mergers and acquisitions advice, underwriting services, asset management, and prime brokerage to its clients, which include corporations, governments, and individuals. The firm also engages in proprietary trading and private equity deals, and is a primary dealer in the United States Treasury Security Market. A empresa fornece aconselhamento, o advice, o conselho sobre fusões e aquisições, serviços de subscrição, gestão de ativos. Façam aí a associação das palavras, ok, Gilles? O asset management, gestão de ativos, fusões, o mergers e serviço de corretagem, o prime brokerage para seus clientes, que inclui corporações, governos e indivíduos. Vejam então o que é que significa esta empresa. A empresa também está engajada em operações de tesouraria e de participações privadas e é um revendedor primário no mercado de títulos de tesouro dos Estados Unidos. Vamos ver agora, depois de nós observarmos essas curiosidades, só um pouquinho mais de vocabulary, queridos, quanto mais melhor. Advice, conselho, aviso, assistência técnica, auxílio, recomendação. Então, conhecemos muito a palavra advice como conselho, aconselhamento. Asset é uma palavra bem econômica, significa ativo, bem, acquisition, aquisição, deal, verbo deal, distribuir, negociar, repartir, dividir, espalhar, deal como substantivo, negócios, porção, quantidade, dealer, negociante, concessionária, revendedor, distribuidor, comerciante. Percebemos que a mesma raiz, às vezes a mesma palavra, serve como verbo, substantivo, adjetivo, uma maravilha esse inglês. Equity, equidade, justiça, retidão, patrimônio líquido. Vamos ver só mais um pouquinho de vocabulary. Engage, engajar, empregar, contratar os serviços de corporate headquarters, matriz, alta administração, headquarter, alocar ou sitiar em posto de comando, o verbo to hedge, diminuir o risco, management, palavra muito econômica, administração, gerenciamento, gerência, supervisão, security, título, garantia, calção, fiança, segurança. Pronto, queridos, estamos aqui cheios, nossos corações e mentes de palavras econômicas, depois de fazer esse passeio pela prova da CGU 2008. Eu espero sinceramente que vocês tenham apreciado esse passeio, este mergulho que nós fazemos aqui, não só resolvendo as questões, mas traduzindo tudo para que a nossa mente absorva, internalize esse vocabulário e a nossa capacidade, nossa habilidade de traduzir, de interpretar questões de textos fique cada vez mais aprimorada. É sempre um prazer estar aqui com vocês no Olá Amigos. Sempre contem comigo. Me escrevam dias para compartilhar suas experiências, percepções, necessidade de resolução de provas. Eu estou à disposição de vocês. Podem escrever para o clesiamaia@gmail.com
E saibam que é verdadeiramente uma enorme satisfação para mim estar aqui colaborando para o sucesso de vocês nas provas de inglês que estão cada vez mais frequentes nos concursos, ok, dears? See you very soon. Muitos beijos e abraços, kisses and hugs para todo o Brasil e ver-nos-emos brevemente, nos encontraremos nos próximos passeios. Bye, darling, see you. Fiquem com Deus.